Seja bem-vindo, estamos ao vivo, mais uma live da nossa série Esforça-te para ganhar almas. E você que está chegando por aí, já vou te atualizar do nosso tema, tá? Nosso tema hoje é quando devemos ganhar almas. Já falamos muito a respeito de ganhar almas, estamos sendo muito capacitados nesses dias para isso, inclusive estamos aqui começando nossa live no horário. Seja bem-vindo, estou muito feliz com a sua presença. E o nosso tema de hoje é quando devemos ganhar almas. Então hoje Deus tem algo específico para tratar o nosso coração. Não estamos usando o nosso flip chart, vai ficar para a nossa próxima aula, mas você vai precisar anotar algumas coisas importantes que eu vou passar para você. Gente, primeira coisa, dever de casa, né? Você que está chegando por aí. Clica aqui nesse aviãozinho que está aqui no cantinho direito do seu celular e encaminha essa live para pelo menos 10 pessoas. Nós vamos já começar, já estamos começando, mas eu vou fazer a mesma coisa aqui também, tá? Eu vou inclusive avisar aqui no nosso grupo que a live já começou, porque tem gente que está no grupo esperando, né? Ser avisado disso. Deixa eu logo avisar aqui, a live já começou, estamos ao vivo. E eu peço que nesses próximos segundos, enquanto eu estou fazendo esse trabalho aqui, né, de avisar, você também abraça essa causa aí, faça esse trabalho também de encaminhar para pelo menos 10 pessoas aí do seu ciclo de influência aqui no Instagram, para que elas possam estar participando com a gente, tá certo? 30 segundinhos para fazermos isso. Conto com você, estou avisando aqui agora, aqui nos nossos grupos de WhatsApp. Inclusive, se você ainda não participa dos nossos grupos de WhatsApp, nós temos, é só você clicar no link da nossa bio, vai ter lá grupo de WhatsApp, não tem erro, é só você fazer parte, tá? Entrar, que é lá que nós estreitamos mais a nossa comunicação. Então, é muito importante você estar presente. Agora, eu vou encaminhar aqui essa live, deixa eu encaminhar aqui mesmo, para algumas pessoas, tá? Então, vou encaminhar aqui também, igual como você está encaminhando agora, já estou encaminhando junto com você, tá certo? Vai tremer um pouquinho o celular para você, porque eu estou tocando aqui na tela do celular, enfim, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Estou terminando aqui de encaminhar, peço que você faça o mesmo. Quem já encaminhou, escreva aqui no nosso chat, já encaminhei, tá bom? É só você escrever aqui no nosso chat, já encaminhei, para a gente poder saber que você está aí nessa mesma visão, compartilhando, fazendo esse serviço missionário, né, que é de encaminhar esse conteúdo para outras pessoas que eu sei que vão ser abençoadas também, tá bom? Ó, estou finalizando aqui, tudo certo? Foi, já encaminhei, tá? Tá tudo certo, gente. Áudio, deixa eu confirmar aqui também o áudio, tá? Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Vamos já ver. Foi, já encaminhei, tá? Tudo certo, já vi que o áudio tá ok. Então já tô voltando aqui em relação ao áudio. Gente, sejam muito bem-vindos. Quem tá participando da série Esforça-te para ganhar? Eu não sei se você chegou aqui de paraquedas ou se você de fato tá participando. Se você perdeu, olha, a Jáfia disse que já encaminhou, a Cíntia disse que já encaminhou, muito obrigada. Gente, se você já perdeu alguns dias dessa série, eu quero que você volte no nosso feed depois, tire um tempinho, reserve um tempinho na sua agenda, assista. Boa parte das nossas lives já estão no YouTube, então você também consegue assistir por lá, mas eu tenho que atualizar. Tem alguns 2 vídeos, acho que os últimos faltaram ser atualizados, tá? Hoje o nosso tema, eu gosto muito do flip chart, né, que a gente usa, porque eu gosto de escrever, eu acho que fica mais didático, fica melhor. Hoje não teve como utilizar, até porque a gente está organizando aqui melhor, compramos, o pastor me presenteou, muito obrigada, Senhor, me presenteou com umas canetinhas, que é pra gente poder deixar uma coisa mais organizada, com as cores, para distinguir melhor, né, então vai ficar bem legal, eu gostei bastante, a gente está organizando para na próxima, a gente já está usando o flip chart, mas hoje você que puder, eu quero pedir para que você anote, porque você vai precisar anotar pelo menos 3 referências bíblicas que eu vou compartilhar com você, inclusive eu acho que a nossa live hoje ela vai ser um pouco mais breve, esse tema ele é um pouco mais direto ao ponto, mas ele é complementar para tudo aquilo que a gente já tem aprendido. Por isso que eu aconselho você, volte, assista os outros vídeos da série, porque vai complementar tudo aquilo que nós temos falado. Eu tô vendo os coraçõezinhos subindo aí. Muito obrigada, gente. Fico muito feliz. Nós também temos um amor imenso pela vida de cada um de vocês. A gente sempre tá vendo aqui, né? Ó, a Tiane tá por aqui, a Jáfia, né? A Cíntia. Tantas pessoas, a Flor de Quiabo, que sempre participa com a gente, tantas outras pessoas que estão participando. Então, assim, é um prazer imenso nós estarmos aqui trazendo as verdades da palavra para o Senhor. Hoje, o nosso tema é quando devemos ganhar almas, tá? Olha só que tema interessante, a gente está numa série, né? Esforça-te para ganhar almas. E nessa série, cada dia a gente tem nas quintas e sextas, meio-dia, que é o nosso dia de nós estarmos aqui compartilhando com você. Cada dia nós estamos trazendo algumas verdades a respeito disso, porque eu estou falando aqui com você que é líder, você que tem no seu coração esse desejo de estender o evangelho para alguém, de que alguém também seja alcançado pelo mesmo evangelho que você foi alcançado, tá certo? Então o nosso tema, quando devemos ganhar almas, ele é interessante porque ele vai trazer para nós uma urgência do céu. Quero
quero que você, se eu tivesse com o flip chart aqui, a primeira anotação que eu faria seria essa. Urgência do céu. Se você puder anotar, olha, a Yasmin tá por aqui. Paz, Yasmin, seja bem-vinda. Pastora Angelita tá por aqui também, seja bem-vinda. Preste atenção, queridos. Vou procurar agora não me concentrar aqui nos comentários. Sejam todos bem-vindos. Se eu não falar de repente com alguém que tá comentando, mas eu estou aqui ligada, mas eu quero nesse momento me concentrar no conteúdo, naquilo que nós vamos compartilhar com você. Eu vi até meu professor por aqui, professor Roberto Mendes. Seja bem-vindo, professor Roberto Mendes. Olha só, gente, vamos direto ao ponto. Qual é o nosso tema? Quando devemos ganhar almas? Preste atenção. Existe algo que nós temos sido muito ministrados por Deus, que se chama urgência do céu. O que é urgência do céu? Geralmente a gente começa uma live e deixa a resposta para o final. Não vou fazer assim. Eu vou começar e deixar a resposta para o início. Por quê? Porque eu entendo que não tem como não começar já respondendo a pergunta da nossa live, que é quando devemos ganhar almas. Veja que nós já falamos de diversas coisas a respeito de ganhar almas, mas hoje nós estamos falando do quando. E por que o quando é importante? Porque nós vamos entender algo que se chama urgência do céu. O que é a urgência do céu? É quando você entende que Deus, a própria palavra nos diz que Deus ele não quer que ninguém se perca. Então existe um desejo no coração do Pai que todas as pessoas sejam alcançadas por Ele. E quando eu digo alcançadas por Jesus, alcançadas por Ele, eu não estou falando necessariamente de uma religião A, B ou C. Eu estou falando de pessoas que vão ser alcançadas pelo nosso Senhor, que é Cristo. Pessoas que vão ser alcançadas por esse senhorio de Cristo. Então preste atenção. Quando devemos ganhar almas, nós temos uma resposta muito simples para essa pergunta. E a resposta é agora. Se você puder anotar aí, anote essa resposta agora, tá? Você que está no estudo mesmo, que está registrando tudo, eu sei que vai ser de muita valia para você. Preste atenção. O que é a urgência do céu? É esse desejo que existe no coração de Deus, de que as pessoas sejam cansadas. Gente, existem muitas pessoas que eu conheço que elas vivem aprisionadas espiritualmente. Elas estão vivendo agora, quem sabe, uma situação de depressão, de tristeza, de vazio espiritual dentro de si. E eu sei que não é fácil, eu já tive esse vazio também dentro do meu coração. E quando você entende a urgência que há em você ser um instrumento de Deus para alcançar alguém, você não vai permitir com que nada te trave. Nem as tuas próprias fragilidades, nem o teu dia mal, porque tem dia que a gente não tá legal nem para compartilhar o evangelho. Nada, absolutamente nada vai te travar, porque você entende que existe uma urgência. Que quanto mais dias demorar para pessoas serem alcançadas por Jesus, pior vai ser. Porque a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Portanto, existem pessoas que elas estão vivendo de abismo em abismo. E a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que eu e você vivamos de glória em glória. Porque a palavra me diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que a cada dia vai brilhando mais, até se tornar dia perfeito. Então é de glória em glória que os filhos de Deus devem viver. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. Essa é a promessa de Deus sobre a minha vida. Esse deve ser o desejo do nosso coração para nós mesmos, mas também deve ser o desejo do nosso coração para as outras pessoas que estão à nossa volta. Você não pode passar por pessoas que convivem com você na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho, na academia, aonde quer que seja, e você não ter esse olhar de que, Senhor, assim como um dia eu fui alcançado, eu quero que essa pessoa também seja alcançada por Ti. Quantos se lembram como que era a sua condição antes de conhecer a Jesus? Eu creio que eu estou falando de pessoas que já conhecem a Jesus. Olha só, eu lembro muito bem da minha condição antes de conhecer a Jesus. Antes de conhecer a Jesus, eu lembro que eu tinha uma família, sempre tive uma família, graças a Deus, estruturada, um pai, uma mãe, irmãos. Mas eu lembro que mesmo com todo o cenário aparentemente positivo, tudo aquilo que de repente as pessoas acham, eu gostaria de ter isso, então eu queria ter uma situação assim, uma família que ame, que cuide. Eu tinha uma família assim, eu tenho até hoje. Mas mesmo diante desse cenário aparentemente positivo, havia um vazio no meu coração. Por quê? Porque o espaço que Deus preenche em nós é só Ele que pode preencher. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma boa educação, você pode ter pais que amem, que zelem pela sua vida, mas existe um espaço dentro de nós que é só o Senhor Jesus que pode preencher, que absolutamente nada nesse mundo vai preencher. Por mais coisas que você tenha, por mais coisas que você faça, por mais títulos que você carregue, não vai ser isso que vai preencher esse vazio do seu coração. Eu já quero deixar essa realidade para você, tá certo? Eu sei que você já sabe disso. E essa era a minha realidade, essa era a minha condição. Eu aparentemente tinha tudo que uma pessoa poderia querer, no sentido de um pai, de uma mãe, de uma família estruturada, né, de poder estudar, de poder ter onde comer, de dormir, de uma boa casa, mas o vazio estava dentro de mim, porque eu não conhecia Jesus até que eu comecei a passar por um processo
Um processo em que eu comecei a entrar até numa situação de tristeza, mas a Bíblia diz que a tristeza que Jesus produz em nós não é uma tristeza como o mundo produz, que é uma tristeza para a morte. A tristeza que Jesus produz em nós é uma tristeza que nos leva ao arrependimento. Então foi o local que Deus começou a me levar ao arrependimento. Eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a ouvir a palavra de Deus, aquela palavra foi entrando no meu coração, até chegar o momento que eu me rendi para Jesus. Falei, Senhor, eu quero te entregar, eu entrego a minha vida para Ti. E aí Deus foi prosseguindo nessa boa obra que Ele já estava fazendo, porque Deus já está fazendo uma boa obra. Amém? Preste atenção. Então, por que a nossa resposta para isso é: quando devemos ganhar almas? A nossa resposta é agora. Porque existe uma urgência no coração de Deus de alcançar as pessoas o quanto antes. O quanto antes. Isso é algo que você não pode deixar para depois. Nós precisamos ter essa urgência no meu coração. E a minha oração, querida, essa tarde com você, é que essa urgência também brote no seu coração, porque você pode ser um instrumento de luz para alguém que está próximo de você. Às vezes, mas pastor, eu não falei nada, mas às vezes o teu sorriso falou. Às vezes o teu abraço falou para aquela pessoa. Às vezes a tua expressão que transmitiu, que carregou a glória de Deus, falou para aquela pessoa algo. Isso é poderoso, isso é algo que eu não posso explicar, que você não pode explicar, mas nós carregamos Cristo em nós e nós precisamos ser esse referencial onde nós formos, tá certo? Eu quero compartilhar com você a nossa primeira referência bíblica. Anote aí, por favor, você vai aprofundar seu estudo, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, preste atenção. Olha só esse texto poderoso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu assim: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que o dia da salvação, querido, não é amanhã, o dia da salvação é hoje. O tempo aceitável é agora. Existe uma urgência para que as pessoas sejam alcançadas. Existe uma urgência para que a realidade das pessoas seja transformada por Jesus. Então essa urgência precisa estar no meu e no teu coração. Anotou aí 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Agora eu quero que você anote um segundo texto, que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 14. Depois você vai aprofundar o seu estudo. Quem pegou o bonde andando, volta, depois assiste, pega as referências bíblicas. Preste atenção. Romanos capítulo 10, versículo 14. Olha só o que diz. Como, pois, invocarão aquele em quem não tem crido? E como crerão naquele que não tem ouvido falar? E como ouvirão sem pregador, sem há quem pregue, em outras traduções? O que a palavra está nos dizendo aqui? Gente, como que as pessoas vão crer em Jesus? Como que elas vão crer no Senhor se não tiver alguém que vai ser porta-voz dessa mensagem? Você é um atalaia de Deus. Sabe o que significa o atalaia? O atalaia, nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, era aquela pessoa que ela ficava numa posição privilegiada. Então imagine que as cidades eram envoltas em muralhas, né, eram protegidas por muralhas. E essa pessoa ela ficava nessa posição privilegiada para ver quando alguém se aproximava. Se fosse uma pessoa que chegava em uma mensagem de paz ou fosse uma pessoa que chegasse com uma mensagem de guerra. O atalaia via aquilo e ele tinha a responsabilidade de comunicar à cidade daquilo que estava acontecendo. Então imagine você que um exército estava se aproximando. Qual era a responsabilidade do atalaia? Ele deveria o quê? Comunicar à cidade, avisar, olha, tá vindo aí, tá vindo um exército contra a nossa cidade, para que as pessoas se armassem, para que as pessoas se preparassem para aquela batalha. Se o atalaia avisasse, ele estava desculpável do sangue das pessoas que fossem perdidas. Por quê? Porque ele fez a parte dele. Mas quando acontecia algo ruim e o atalaia não comunicava para as pessoas, o sangue daquelas pessoas, a Bíblia nos diz que o sangue daquelas pessoas seria cobrado desse atalaia, porque ele era o responsável, ele era o porta-voz daquela mensagem. Hoje não é diferente. Você é o atalaia de Deus, eu sou o atalaia de Deus. Se eu estou vendo alguém entrando num caminho de tristeza, de ansiedade, como eu tenho visto muitas pessoas, de depressão, como eu tenho visto muitas pessoas, e eu sei que eu posso ser um anjo de Deus para essa pessoa, que eu posso ser pelo menos uma pessoa que comunica a bênção, que profetiza, que intercede, que compra essa briga, gente. Cada vez mais nós temos visto menos pessoas, ficou até, né, contraditório. Cada vez mais nós temos visto menos pessoas dispostas a comprar a briga do outro. Em que sentido? Em ser um escudeiro, em ser um protetor, em ser alguém que vai interceder por alguém, que vai ajudar alguém que está no fundo do poço. E é exatamente essa função do atalaia. Por isso que eu digo, você é um atalaia e eu sou um atalaia do Senhor. Se eu sou o porta-voz de Deus, eu estou vendo pessoas da minha própria família se perderem, e eu não sou um instrumento de bênção para essas pessoas, então de fato eu tenho que me questionar que tipo de cristão sou eu. Porque eu preciso ser, nos mínimos detalhes, um atalaia sobre a vida das pessoas que estão à minha volta. E é por isso que esse texto de Romanos, capítulo 10, versículo 14, diz: como é que as pessoas vão crer se não tem quem pregue?
Como é que as pessoas vão reconhecer que elas precisam de transformação se você não for boca de Deus para essa pessoa? Se você não for um instrumento de Deus, se você não convidar alguém, se você não falar, olha, vamos para o culto, vamos orar, posso te visitar, posso te cobrir de oração, eu duvido que tenha alguém que rejeite a oração, é difícil demais isso acontecer. E eu tenho, inclusive a gente está num propósito da nossa igreja, tem 4 pessoas específicas que eu estou levantando. Eu falei assim, eu compro a briga dessas pessoas. Boa parte das pessoas, pelo menos metade delas eu sei que estão passando por um processo assim, muito triste, de ansiedade e depressão. E eu falei do meu coração, na minha oração com Deus, eu falei, Senhor, eu compro a briga dessas pessoas, eu vou ser uma intercessora sobre elas. O nome delas está anotado aqui na minha Bíblia, e todos os dias que eu tiro meu tempo de oração, eu intercedo, eu começo a guerrear espiritualmente por essas pessoas. Por quê? Porque eu quero ser bênção de Deus sobre elas, eu quero que elas saibam que, aliás, que elas nem saibam sequer. Elas podem saber, mas ainda que elas não saibam, tem alguém que está cobrindo elas de oração. Tem alguém que se posicionou para guerrear espiritualmente por elas, porque existe uma batalha espiritual acontecendo, querido. Quer você acredite, quer você não acredite. Existe uma batalha espiritual acontecendo e nós precisamos ser bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Tudo certo? A Cris, que está aqui com o Instagram na mesa, disse amém, glória a Deus. Então, olha só, queridos, a igreja, você já parou para pensar o quanto... aqui falando a respeito de urgência de céu, que é as pessoas, o que é essa urgência? É quanto mais cedo alguém for alcançado, melhor. Agora eu quero trazer uma reflexão para você. Você já parou para pensar o quanto a igreja de Jesus perderia se Paulo se convertesse só com 80 anos? Você sabia que pelo menos 14 epístolas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo? Gente, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por esse homem. Você sabe que esse homem entregou a vida dele para Cristo muito cedo. Ele era um jovem quando isso aconteceu, quando ele teve aquele encontro na estrada de Damasco, ele era só um jovem quando tudo isso aconteceu. E olha o impacto da vida de Saulo, que depois se transformou em apóstolo Paulo, olha o impacto na vida dele do evangelho. E existem pessoas que falam assim, não, quando Deus me der uma oportunidade, eu falo, não espere, crie uma oportunidade. O milagre precisa ser provocado. A salvação é uma oportunidade que você mesmo se permite viver quando você está atento para os sinais de Deus, e você vai ser bênção sobre a vida de alguém. Quanto mais cedo essa pessoa que você conhece for alcançada por Jesus, melhor vai ser, maior vai ser o impacto da vida dela na vida de outras pessoas. E aí eu poderia citar aqui inúmeros nomes de pessoas que foram salvas cedo, foram alcançadas cedo, e que através disso elas impactaram outras vidas também. Tá dando para entender? Eu quero só trazer essa reflexão para você. Então, queridos, é um dever imperativo para todos nós ganharmos almas e começar a fazer isso quanto mais cedo melhor, para que mais pessoas sejam tocadas, mais pessoas sejam impactadas. Olha só, quando a gente pensa em falar de Jesus para alguém, a gente fala assim, não, hoje não, amanhã. Talvez o amanhã seja tarde. Talvez o amanhã seja tarde demais para alguém. Eu quero dar um exemplo para você que eu nunca esqueço. Há alguns anos atrás, eu era supervisora de células na minha igreja, na minha antiga igreja, né? Porque hoje nós estamos pastoreando, nessa época não era... eu já era, acho que, pastora de jovens na minha igreja, mas não era pastora titular. E aí, inclusive, nós vamos voltar, né? Pastorear essa igreja, que é a igreja onde nós fomos enviados. Então, enfim... Eu lembro que eu era supervisora nessa época, e eu estava supervisionando as células, eu tinha ido visitar as células, aí era uma célula que tinha vários jovens, e aí eu lembro que eu falei com todas as pessoas e cumprimentei, foi uma bênção, foi muito legal a célula, e tinha uma determinada moça que estava nessa célula, querido, preste atenção nesse exemplo, porque para mim foi muito impactante, me marcou muito, tem 2 histórias que me marcaram muito quanto à urgência do céu, que falam que Deus me instrou profundamente no meu coração. Uma foi dessa moça, ela estava na mesma célula que eu fui visitar, conversei com ela, brinquei com ela, isso foi um sábado. Quando foi na sexta-feira, eu tive a notícia que ela havia se suicidado, essa moça. E para mim foi algo assim, terrível, porque eu fiquei pensando, meu Deus, como eu não percebi que ela não estava bem? Eu não percebi. Eu imagino que não era algo que foi de um dia para o outro, imagino que havia, né, uma construção ali, talvez de depressão, de diversas coisas. Mas naquele dia ela estava muito calada e eu não percebi, eu fiquei me sentindo culpada de repente, se eu tivesse observado melhor, se eu tivesse mais sensível, né, de repente até uma direção de Deus, às vezes a gente não está sensível, às vezes a gente não está atento para os sinais de Deus,
Talvez eu pudesse ter sido uma pessoa que pudesse ter dado uma palavra. Talvez de alguma forma pudesse ter contribuído para que aquilo não acontecesse. Mas aconteceu, eu fui pro funeral dessa moça e foi algo assim muito triste, uma moça muito jovem. Eu acho que ela devia ter uma faixa de uns 15 anos na época, 16 no máximo. Era uma moça muito jovem ainda e ela se enforcou, tirou a própria vida, querida, isso é muito triste. E às vezes a gente não para pensar que isso está acontecendo agora, que tem pessoas agora que estão perdendo as suas vidas. E perdendo a sua vida não é o pior é perder a sua vida sem Jesus. Esse é o pior. Porque quando a Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo, ainda que morram, eles viverão. Então o fato é que todos nós vamos morrer. Isso daí não é uma realidade imutável. Todos nós vamos morrer. Mas morrer com Cristo é o símbolo de vida eterna. Morrer com Cristo significa que nós vamos para a glória com Jesus. Existe uma eternidade nos esperando. Agora, morrer sem Cristo, querido, é uma pessoa que está indo para a eternidade sem Cristo. Para um local onde há ausência de Deus. Para um local onde há pranto e ranger de dentes, porque o próprio Jesus falou a respeito disso. Então, eu não consigo imaginar algo mais triste que possa acontecer na vida de alguém do que morrer sem Jesus. Eu não consigo imaginar. E eu não sei te dizer se essa moça morreu ou não com Jesus. Eu não vou julgar, eu não vou dizer, morreu com Jesus, morreu sem Jesus porque tirou a sua própria vida. Eu não sei o último segundo da vida de alguém, mas eu sei de algo, eu preciso fazer a diferença e você também precisa fazer a diferença. E o segundo exemplo que me marcou muito a respeito da urgência do céu também foi uma experiência que eu tive. Nessa época, eu passava as férias em breves, devia ter uns 20 e pouquinho, 21, 22 anos, não sei. E eu acho que menos até, 20 anos, eu passava as férias em breves na cidade dos meus pais, a cidade que eu fui criada, que eu me considero brevense. E eu passava todo feriado, tudo que tinha, e nessa época era época de férias mesmo, eu passei as férias em breves. E aí eu conheci, quando eu chegava em breves, a primeira coisa que eu fazia quando eu ia para a igreja, eu falava assim, olha pastor, eu tô aqui, me coloco à disposição, se estiver precisando de alguma coisa, se estiver precisando que me envie para alguma célula, eu tô aqui para ajudar. Então eu não chegava de férias e falava assim, eu vou ficar aqui, né, só me balangando na rede, não. Eu queria ajudar, eu queria ser útil. E quando eu chegava e me apresentava na igreja, eu falava assim, olha, eu tô aqui e o que precisar eu tô aqui à disposição, onde me colocar eu vou. E eu lembro que o pastor me colocou numa célula que ficava assim, bem, num bairro bem assim, periférico de Breves. E aí eu fui para essa célula, foi muito legal, foi uma bênção. E nessa célula eu conheci um senhor que ele era cego, ele já era bem idoso, e ele se chamava Benedito. E esse senhor, ele morava bem na frente da célula. E depois, durante as férias, eu fui mudada de célula, e aí ele aceitou Jesus, eu não sei se ele reconciliou, aceitou Jesus, acho que ele aceitou Jesus. E eu lembro que nós fizemos uma amizade tão grande que toda vez que eu ia em breves, eu tinha uma motinha que eu ganhei dos meus pais, e acredite se quiser, eu colocava esse senhor na moto, não sei como ele tinha coragem de ir comigo na moto, mas ele tinha coragem, ele segurava aqui na minha cintura, e eu ia com ele e levava para onde eu ia para o culto, ia para a comunhão da célula, levava o seu Benedito junto, colei no seu Benedito, e foi uma bênção. O seu Benedito entregou a vida dele para Jesus, foi maravilhoso. Ele não tinha visão, ele era cego. Ele via assim muito malmente, né? Ele via às vezes só aquela nuvem, não conseguia ver nada com definição. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. Só que a gente criou uma amizade tão grande, eu e o seu Benedito, que quando eu vinha para Belém, a esposa dele me contava que ele ficava contando os dias, quantos dias eu passava aqui em Belém. E ele ficava contando, ele me chamava de Branca, ele falava assim, a Branca tá 10 dias sem vir aqui. Ele ficava contando os dias, esperando eu chegar para eu poder levar ele para a igreja, porque era eu que levava ele para a igreja. Quando eu não estava, ele não conseguia se locomover sozinho, não tinha condições, recursos para poder pagar alguém para levá-lo e deixar, enfim. E eu lembro, queridos, uma certa vez que a gente já estava, né, eu investindo na vida dele, eu lembro que eu cheguei em breves, e geralmente no dia que eu chegava, a primeira pessoa que eu visitava logo era o seu Benedito. E nesse dia que eu cheguei em breves, eu não me esqueço que eu estava cansada. Eu falei assim, não, hoje eu não vou lá. Hoje eu não vou, porque eu tô cansada, vou arrumar minhas malas, não sei o que. Amanhã eu vou. Eu acho que eu passei 2 dias, eu fui no 3º dia lá com o seu Benedito. Foi uma coisa incrível, incrível. Isso pra mim foi uma das experiências que mais me marcou. Quando eu cheguei e eu estacionei na frente da casa dele, eu vi que a casa estava cheia de gente. E quando eu cheguei lá, acredite se você quiser, era o velório do seu Benedito. Ele tinha falecido no dia que eu cheguei. Exatamente no dia que eu cheguei em breves. Foi o dia que ele faleceu. Ele ainda estava vivo no dia que eu cheguei. E se eu tivesse visitado, eu teria visto ele ali nos últimos minutos de vida que ele ainda tinha. Mas ele faleceu. E a esposa dele diz que ele faleceu falando, e a Branca? A Branca ainda não chegou? Quantos dias a Branca está longe? Ele falando ali. E isso foi algo assim, foi uma experiência que me marcou muito, assim, negativamente falando, porque eu me senti muito mal com isso. Porque eu sei que se eu tivesse tido aquele coração de não, eu vou logo visitá-lo, eu vou logo ver a necessidade dele, eu vou logo ver o que ele está precisando,
eu teria tido a oportunidade de estar nos últimos minutos de vida que ele tinha. Mas eu não tive essa oportunidade, por quê? Porque eu achei que eu tinha tempo. E é essa a nossa falha, querido. A nossa falha é essa, é achar que as coisas importantes não podem ficar para depois. Traga isso para todas as áreas da sua vida. Eu estou falando aqui de salvação, que é aquilo de mais importante que você possa imaginar. Não deixe a salvação para depois, nem a sua, nem a salvação das pessoas. Se você tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém, aproveite essa oportunidade agora. Não deixe para depois, porque o amanhã não te pertence. Às vezes a gente acha, não, mas ainda tem amanhã, não tem depois de amanhã. E essa foi uma experiência que para mim me marcou muito a respeito da urgência do céu. Hoje você está vivo, amanhã você não sabe, eu não sei também, eu não sei. Então, às vezes eu penso assim, mas eu sou jovem, você é jovem, querido. Juventude, a minha mãe diz, para viver, para morrer, basta estar vivo. Para morrer, basta estar vivo, não existe isso de juventude, não existe isso. Não, mas eu tô bem de saúde, porque tem gente que engole um caroço de azeitona, cai duro no chão e morre, acabou. E é assim que as coisas acontecem. E detalhe, Deus não te engana, porque a Bíblia diz que a nossa vida é como um vento passageiro, é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Então a Bíblia não engana ninguém. A nossa vida é passageira. A nossa vida é passageira. A nossa vida é uma caixinha de surpresas. E se nós não tivermos essa visão de urgência do céu, por isso que o nosso tema é hoje, quando devemos ganhar almas? A resposta para essa pergunta é agora, o mais rápido possível, o quanto mais rápido você puder. Se você tem um projeto engavetado no seu ministério, eu queria tanto fazer isso, faça logo, faça o quanto antes, porque você não sabe do seu dia de amanhã, e você não sabe do dia da manhã de outras pessoas que poderiam ser impactadas pela sua vida. Então a hora de nós ganharmos pessoas para Jesus é agora. Nós precisamos caminhar com essa urgência no nosso coração. Até porque, querido, você não sabe o dia da volta de Jesus. Pastor, ainda vai demorar para eu morrer. Tudo bem, que seja. Se isso acontecer, isso não está no seu controle, tá? Isso não está no meu controle, nem no seu. Ninguém sabe do seu último dia. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados diante do Senhor. É o que eu falo, Senhor, meus dias estão contados diante de Ti. Mas você também não sabe da hora da volta de Jesus. E se não for você que vai, mas é Ele que vem ao seu encontro? De uma forma ou de outra, existe uma urgência. Deu para entender, gente? Deu para entender? Isso não é verdadeiro, isso não é real. Isso precisa ser real para nós. Olha só, eu quero que você anote um último texto bíblico aí para a gente fechar a nossa live. Nosso tema de hoje, quem está pegando o bonde andando, é quando devemos ganhar almas. Já falamos aqui, quem perdeu, tá? Só para você anotar, para você depois aprofundar o seu estudo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Segundo texto bíblico, Romanos, capítulo 10, versículo 14. E agora eu vou dar o terceiro texto bíblico aqui para você poder anotar, tá? Esse terceiro texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Presta atenção. O que é que diz esse texto? Esse texto é maravilhoso. Presta atenção, é para mim e para você. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha, a Noilma está por aqui, a Eli Caetano está por aqui, sejam bem-vindas. Olha o que diz. Anuncia a palavra, insiste nela, quer seja oportuno, quer inoportuno. Tem gente que só quer pregar o evangelho quando é oportuno. Eu senti aqui que agora deu para encaixar, eu vou pregar o evangelho para essa pessoa. Senti a abertura, agora vai. Não, querido. Pela urgência do céu, por você não saber o dia de amanhã de alguém, por você não saber do seu próprio dia de amanhã, a Bíblia diz que nós precisamos pregar a palavra, quer oportuno, quer inoportuno. Quer oportuno, quer inoportuno. Poucas coisas a Bíblia nos fala a respeito disso, porque a verdade é que a palavra nos diz que existe tempo para todas as coisas. Mas aqui eu estou aprendendo com você que em tempo e fora de tempo nós precisamos anunciar o evangelho. Para isso não tem tempo oportuno. É no tempo oportuno, é no tempo que não é oportuno, é em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Você está conseguindo entender? Isso é muito importante. Então, a cada minuto, você sabia... aqui no livro, tá? A gente está usando o livro Esforça-te para ganhar almas, que eu estou compartilhando algumas coisas com você. Aqui no livro ele traz uma estatística, que esse livro é muito antigo, então é óbvio que essa estatística está muito ultrapassada, mas ela está superada para maior. Então se nessa época já era isso, agora imagine como é hoje. Minha bateria está quase acabando, mas vai dar. Presta atenção, ouça essa estatística para você. Disse que a cada minuto 95 almas passam para a eternidade. Isso significa que mais de uma alma, mais de uma pessoa por segundo morre no mundo. E isso, inclusive, já é uma estatística muito ultrapassada para os nossos dias, porque é muito mais do que isso. Eu não sei quantas pessoas por segundo no mundo morrem. Isso significa, querido, que quem
tá doente, quem não tá doente, quem andou na rua e tropeçou e caiu, bateu o pescoço, quem foi atropelado, quem tirou sua própria vida. Assim, são inúmeras situações que levam alguém a passar para a eternidade. Seja uma eternidade com Jesus, seja uma eternidade sem Jesus. E então, pelo menos por segundo, muito mais do que uma pessoa. Você já parou para pensar que isso está acontecendo agora? Você já parou para pensar que tem alguém agora no leito morrendo? Você já parou para pensar que tem agora alguém partindo? E essa pessoa teria alguém próximo dela que poderia ter sido um canal de bênção. Eu quero dizer para você que dentro do seu círculo de amizades, dentro do seu círculo de influência, existe alguém que pode partir muito precocemente. Existe alguém que de repente você nem espera, pode não estar mais agora. E você é o responsável por essa pessoa. Então eu quero encerrar essa live dizendo para você, quero que você carregue essa responsabilidade, essa urgência no seu coração. Não deixe para depois. Não perca a oportunidade. Ah, não, quando eu tiver tempo, pastor, eu tenho um chamado para ser líder. Eu quero ganhar almas para Jesus. Eu quero liderar uma célula. Um dia eu quero ser uma pastora. Um dia eu quero ser um pastor. Um dia eu quero ser uma missionária. Um dia eu quero pregar o evangelho. Não deixe isso para depois. Não carrega e não leva isso para o teu túmulo. Não leva essa frustração para você apresentar no último dia e o Senhor te perguntar o que você fez com aquilo que eu te dei. Você falar assim, ah, Senhor, sabe o que é? É que eu estava muito ocupada. Ah, não, sabe o que é, Senhor? É que eu não consegui. Gente, as nossas desculpas só servem para nós, não servem para o Senhor. Hoje eu quero que você entenda que Deus está te olhando de uma forma transparente. Deus, Ele olha o teu coração e Ele olha o meu coração. E Ele sabe quais são as desculpas que eu dou para Ele. E eu também sei, sinceramente falando. E eu preciso entender que o tempo é hoje e a hora é agora. A salvação, o assunto salvação, ele precisa ecoar nos nossos corações. E você precisa ser um porta-voz dessa mensagem. Quando você senta no ônibus lá de alguém, quando você conversa com alguém, quando a oportunidade que você tiver, ainda que seja com o teu testemunho vivo, com o teu sorriso, com o teu abraço, testemunhe Jesus para alguém. Porque você não sabe do último dia, nem do último momento dessa pessoa que está do seu lado, e você não sabe do seu próprio. Para que você chegue diante de Deus falando, Senhor, e você possa falar, Senhor, eu fiz a tua vontade. Senhor, no tempo que eu tive, eu aproveitei para fazer aquilo que agrada o teu coração. Aí você vai ouvir o seu Senhor dizer assim, pode entrar, servo bom e fiel, porque de fato você fez a minha vontade. Amém? Agora aqueles que não fazem, o que o Senhor fala? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E é essa, querido, essa é a realidade do Evangelho. Por mais dura que ela possa ser, porque algumas pessoas querem viver debaixo da desculpa. Não, não é assim. Ah, não, né? O Senhor entende, gente. Deus conhece tão profundo o nosso coração que eu tenho até medo dessa frase de Deus entende. Porque a verdade é que Deus não necessariamente Ele entende, Ele conhece a verdade que está dentro do nosso coração. E isso deve nos trazer temor. Deus conhece o mais profundo do nosso coração e Ele sabe muito bem aquilo que é desculpa e aquilo que não é. Tá certo? Então que essa palavra fique, querido, no seu coração. A nossa resposta, se você não pegou a resposta aqui, de quando é tempo de ganhar almas, quando devemos ganhar almas, a nossa resposta é agora. Agora é o tempo. Hoje você pode fazer um grupo aí de WhatsApp, você pode criar uma lista de transmissão. Eu tenho uma lista de transmissão de pessoas que eu mando texto bíblico, mando vídeo, mando áudio. A oportunidade que eu tenho, eu estou procurando evangelizar essas pessoas, não somente evangelizar, mas ajudar a consolidá-las. Tem pessoas que estão novas na fé, tem pessoas que não conhecem Jesus, mas eu sei que elas precisam de uma palavra, elas precisam de um acompanhamento, elas precisam de um discipulado. E você pode ser essa pessoa, tanto para aqueles que não conhecem, quanto para aqueles que já conhecem, mas ainda estão frágeis na sua fé e que precisam de um apoio, de um auxílio. Você pode, eu quero que antes de terminar essa live, eu quero que você pense de uma forma prática o que você pode fazer agora para investir na vida de alguém. Pastor, agora eu posso abrir uma célula na minha casa. Ou então, pastor, agora eu posso criar um grupo aqui de WhatsApp, eu vou compartilhar mensagens de Deus. Agora eu posso ajudar a divulgar esse vídeo aqui que a senhora está gravando. Agora eu posso, não sei o que você vai fazer, mas que você possa fazer a diferença. Existe tecnologia nas nossas mãos, querido, que não tinha na época de Paulo, na época de Pedro, na época de João, e esses homens fizeram um estrago na época deles. Não é possível que na nossa época, com toda a tecnologia que nós temos, com todas as facilidades, a gente não vai fazer estrago nenhum. A gente, quando eu digo estrago, no bom sentido, tá? A gente não vai fazer a diferença aonde nós estamos. Não é possível. Não tem desculpas para nós, não tem desculpas. Usa o teu WhatsApp para algo bom, usa o teu Instagram para algo bom, usa a tua vida para algo bom. Porque isso vai fazer a diferença na vida de alguém. Até um versículo bíblico que você manda para alguém vai fazer a diferença. Deus vai usar e vai fazer com que aquela pessoa receba uma palavra, um alento na sua alma.
Você pode fazer isso, tá certo? Você pode e você deve, porque você foi chamado para isso. Deus abençoe a sua vida. Hoje estamos finalizando essa live aqui. Eu quero agradecer algumas pessoas. Nosso tema foi quando devemos ganhar almas. E amanhã, você sabe qual é o nosso tema de amanhã? Eu vou deixar semente no teu coração para você já se aquecer para esse tema de amanhã. Amanhã o nosso tema vai ser como podemos ganhar almas. Então amanhã nós vamos trazer algumas estratégias práticas para você ser o evangelista de Deus, para você levar uma palavra de Deus onde quer que você for, tá certo? Muito obrigado por você ter ficado até aqui, estou muito feliz com a sua vida, com a sua presença. Deixa eu agradecer algumas pessoas aqui, quero agradecer a Cris que está por aqui, a Amandinha, a Jéssica Rabelo, Noilma Monteiro Santos, Rai Costa, Cíntia Hanna, Jáfia Alves, Eli Caetano, eu Luísa Maria, Celina Silva, Sônia Lima Neri. Tem outras pessoas que passaram por aqui também e que infelizmente não deu para agradecer todo mundo, mas querido, você que está aqui, que eu não mencionei o seu nome, se sinta abraçado, acolhido, é uma alegria muito grande ter você aqui, ó, Pastora Angelita, Malu, várias pessoas estão por aqui, então que Deus abençoe a sua vida, guarde essa palavra no seu coração. A Eli Caetano escreveu aqui assim: pastora, próximo sábado começamos o evangelismo 2024 na nossa igreja, expectativa do que Deus vai fazer, que maravilha, que alegria, que bom, eu fico muito feliz por isso, porque eu espero que pelo menos um pouquinho esse momento nosso possa ser um incentivo para todos nós, para a gente poder se mover, para a gente se mover em fé. Porque evangelizar é se mover em fé, não é fácil. Mas deixa eu te falar algo, quando alguém rejeita a palavra, a pessoa não está rejeitando você. Não leve para o lado pessoal. Não é você, é Jesus. Quando Paulo, na estrada de Damasco, tem um encontro com Jesus, ele nunca tinha visto Jesus, na verdade, mas sabe o que Jesus diz para ele? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Pera lá, Paulo nunca nem tinha visto Jesus. Mas quem é que Paulo perseguia? Era a igreja de Jesus. Paulo perseguia os irmãos, Paulo perseguia os cristãos. Então, quando você percebe aqui claramente que a perseguição que Paulo fazia não era para os cristãos, era para o próprio Jesus. Quando você está em caráter de Cristo, quando você está carregando a palavra de Deus, é o próprio Jesus. E quando alguém rejeita isso, ela não está rejeitando você, ela está rejeitando a Jesus. Ela está rejeitando a Jesus. Então, entenda essa diferença. Tá certo? A Noilma disse assim: pastor, vê minha mensagem no direct, vou já dar uma olhadinha, Noilma, vou já ver aqui. A Eli Caetano disse assim: amém, pastor, está me ajudando muito esse momento de estudo da palavra, que bênção. E Eli, o que eu puder ajudar, se você precisar de alguma coisa, é só mandar ou no direct, meu telefone tá ali no link da bio do nosso Instagram, só você entrar lá, fale conosco, vai cair exatamente no meu telefone, tá? Você vai falar comigo, então se precisar de alguma coisa, uma dica, pastor, tem um material, eu tô aqui para ajudar, se eu tiver, eu vou disponibilizar sem dúvida nenhuma para poder incentivar isso, tá certo? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos almoçar, tô com fome, vamos almoçar nesse momento. Um abraço. A Noilma disse que está aprendendo muito. Eu acho que até a Noilma colocou aqui para ver no direct, né, Noilma? Isso, vou já dar uma olhadinha, Noilma. Vou desligar aqui e já vou olhar, tá certo? Um abraço, Deus abençoe. Que precisar, estamos aqui para servir, tá certo? Mande uma mensagem no direct ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp. É só clicar no link da bio, tem lá, fale conosco. Você vai entrar em contato comigo e a gente vai fazer de tudo para poder auxiliar você naquilo que você precisar, tá? Deus abençoe. Vamos encerrar nossa live, então? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos blinde, nos forge esse coração, essa urgência do céu, tá? Nos vemos amanhã, mais um dia de live, tá certo? Um abraço, gente. Deus abençoe. Tchau.